Fala galera do bem, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente ao canal Cubo d'Água Aquarismo, tá? E hoje nós vamos falar sobre a amônia. O que é a amônia? Como ela acontece dentro do nosso aquário? Como a gente identifica ela dentro do nosso aquário, tá? E quais são os perigos dela, tá bom? Segue aí o vídeo logo depois da abertura do canal. Então, gente, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar sobre amônia, tá? E como é que a amônia ocorre dentro do nosso aquário? Vamos lá. A amônia, ela é gerada através da decomposição de matéria orgânica dentro do nosso aquário, tá? E o que seria essa matéria orgânica? Essa matéria orgânica é tudo que entra em decomposição. Por exemplo, o alimento que você deu para o seu peixe que sobrou, foi lá para o fundo, ele vai entrar em decomposição, vai começar a gerar amônia, tá? O cocô do seu peixe lá, a urina dele, o xixizinho, vai entrar em decomposição, começa a gerar amônia, tá? As próprias plantas, né, com as suas folhas entrando em decomposição, fazendo aquela troca que é natural, também vai gerar amônia, tá? Então, tudo que for matéria orgânica entrando em decomposição, ela gera amônia. Isso tanto dentro do seu aquário quanto na natureza, né? Mas como a gente está falando do aquário, ele é um microambiente, né? A gente entrando de novo naquela questão do meio ambiente, ele é um meio ambiente que a gente cria ali os nossos peixes, né? E é de nossa responsabilidade manter esse ambiente o mais saudável possível, né? Para a vida ali dos nossos animais, certo? E das nossas plantas também, né? Tá gostando ácida, ou seja, ela estando com pH até 6,8, a amônia ela é menos tóxica, ela se transforma em amônio, tá? Que é uma forma de amônia menos tóxica. Então, essa decomposição, geralmente a água que contém, por exemplo, muito tronco, né? Ela fica uma água muito ácida. E aí a amônia, ela fica no estado de amônio. O que a amônia faz no seu peixe, né? O seu peixe ele gera amônia também, tá? Todos nós ali, mas vamos supor, os seus peixes eles geram amônia e geralmente eles expelem pelas guelras, né? Ela vai sair da alta concentração indo para que tem menos concentração. Então, quando você tem um nível de amônia alto no seu aquário, o que acontece? Ao invés de ela sair do seu peixe para o ambiente, ela trava e começa às vezes a voltar. E essa amônia na guelra do seu peixe, ela queima, literalmente ela queima. E aí o seu peixe, o que vai acontecer? Ele vai queimar ali, ele vai começar a sufocar e ele acaba morrendo. Então às vezes você vê o peixe na superfície, né, tá tentando respirar, você fala, pô, minha bombinha tá aí bombeando à vontade, pô, não é possível. E às vezes você pensa que a questão de oxigênio na água não é o excesso de amônia, tá? Então, para quem está começando no aquarismo, né, e gosta de aquários de peixe de água ácida, é mais fácil, você vai ter menos problema com a amônia. Não é que você não vai ter problema, tá, gente? Porque chega num nível que a amônia se torna tóxica. Se você não observar, não cuidar, ela vai subindo, subindo, subindo e ela vai ficar tóxica, tá? Vou mostrar isso na tabela para vocês aqui do teste. Mas realmente ela é menos tóxica. Então vamos lá. Vou ensinar vocês aí. Existe um teste, eu estou usando hoje. Existem testes, na verdade, né? Eu estou usando esse aqui da Labico com teste, tá? Eu gosto da Labico, tem um custo-benefício bom. E até que na minha cidade a gente tem dificuldade de outras marcas, tá? Às vezes vocês vão ver que eu estou falando muito de determinada marca. Não é questão só de ser melhor ou não ser melhor. É que às vezes na região que você está, é até importante isso, você não vai ter acesso a determinada marca. Às vezes você não vai ter, por exemplo, na sua cidade Labico, vai ter uma JBL, você vai ter qualquer N marcas aí, né? Uma Indus Pharma. Então não importa.
tá? O importante é você fazer os testes. É importante também você ler, né, o manual ali, como é que você usa, ver a bula ali, como você usa esses testes para fazer direito. E mesmo quando você compra um teste da mesma marca, por exemplo, eu geralmente compro aqui da Latcom, mas sempre que eu compro um teste novo, eu leio novamente, porque pode mudar a fórmula aqui do teste, e aí você muda a forma de aplicar esse teste. E se você, não, eu já sei de cabeça como faz e aplica o teste, como você lembrava antes, você vai estar fazendo esse teste de forma errada e vai ter resultado impreciso aí, também pode gerar problemas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a fazer esse teste aqui. Eu vou coletar água do meu aquário, tem uma marcação aqui, ó, tá? Na proveta, vou mostrar para vocês como funciona. Bom, gente, coletei aqui a água do meu aquário na primeira marca, que eu vou usar a primeira marca como referência, tá? E eu vou fazer o teste da amônia. Só que antes disso, eu preciso falar para vocês o que? Não disse que a amônia está relacionada ao pH? Então eu preciso saber qual o pH do meu aquário, né? Para eu saber qual nível que vai estar ali a amônia. Então o primeiro teste que eu vou estar fazendo é o teste do pH, tá bom? Bom, gente, coletei, tá? E aí eu vou utilizar aqui, de acordo com o manual do fabricante, diz para eu aplicar 3 gotas da solução, tá? Tem a marquinha, primeira marca, e igual eu falei para vocês, gente, isso aí vai variar de fabricante em fabricante, tá? Vou dar 3 gotinhas aqui, 1, 2, 3, tá? Aconselho também vocês a fazerem exatamente como o fabricante pede para fazer, tá bom, gente? Tenta fazer diferente não, para vocês terem o resultado aí o mais próximo possível, tá? Que vocês querem. Ó, com verde azulado aqui, eu coloco em cima da tabela. Então eu sei que o pH da minha água é 6,8. Já tenho essa referência. Então agora eu vou fazer o teste da amônia, tá? No caso aqui o fabricante pede para eu pingar 8 gotas do reagente 1 e 8 gotas do reagente 2, tá? Esse teste aqui, pode ser que quando você esteja assistindo esse vídeo, esse teste já seja diferente, tá, gente? Então, não estranhe. Poxa, eu comprei o teste, você usou 8, estou usando 5, estou usando 2. Isso aí varia de acordo com a fórmula, tá? Por isso que é importante sempre você ler o teste antes de fazer, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gotinhas, tá? Vou tampar aqui para eu misturar bem. Aproveito também tampo aqui o vidrinho para eu não fazer besteira, derrubando eles. Agito bem, né? E aí eu vou usar agora o reagente 2. Reagente 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gotinhas. E aí vai formar uma cor aqui. Gente, olha que legal. É muito rápido, tá? O fabricante às vezes pede para dar uns 2 minutos aí para você comparar as cores, tá? Mas geralmente elas não alteram muito, tá? Mas eu gosto também de fazer o teste, comparar e depois comparar de novo. Bom, como eu faço a leitura agora da amônia, tá? Olha que legal. Essa tabela aqui, no caso desse fabricante, é assim, ó. Tá? Vem aqui a tabela, tem aqui as instruções de uso, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é o que? Olha, você acha que tá achando complicado? É fácil. Eu vou comparar a cor que deu aqui, ó, com a cor da minha tabela aqui. Coloca a minha tabela aqui em cima e coloca aqui o vidrinho por cima. Ó, tá amarelo. Vou tirar a dúvida aqui e colocar aqui em cima do verde. Ela ficou muito destoada do verde, tá? Não sei se vocês conseguem perceber aí. Então tá amarelo.
E o que significa isso? Agora a gente começa a fazer a leitura do teste. Olha que legal. Tá vendo como é que é o aquarismo legal? A gente pode brincar até de químicas. É muito bom pra gente, para as crianças, a gente é muito bom. Bom, resultado amarelo significa 0. Significa que a minha amônia está zerada. Ou seja, ela está em total equilíbrio ali, tá? Não se espante se ela der 0,25, né? Porque existem algumas oscilações, isso pode oscilar aí, tá, gente? Até mesmo durante o dia, porque às vezes ela sobe um pouquinho, entra a matéria orgânica, ela volta, né? É aquele equilíbrio ali das bactérias consumindo a amônia, tá? Mas para mim tá zerada. Estando zerada, eu não preciso nem me preocupar com essa tabela aqui. Mas essa não é a minha ideia. A minha ideia é ajudar vocês a fazerem a leitura da tabela, tá? Então eu vou partir do ponto em que minha amônia estivesse um pouco alta, tá? E eu vou botar aqui 0,50. Não vou botar nenhum, vou botar 50. Mas eu vou explicar a vocês por quê. Bom, um aquário de água alcalina, gente, 50 seria muito alto, tá? Mas o meu de água ácida, vocês vão ver que não é dessa forma. Vamos partir que tivesse ficado da cor verde aqui, ó, essa do meio, tivesse ficado 50. Como é que eu vou fazer a leitura? Aqui, ó, eu tenho o pH da minha água, eu medi e eu vi que está 6,8. Do lado eu tenho o temp, que é a temperatura da minha água. Sim, a temperatura também influencia no resultado do seu teste, tá? A minha água aqui está em 28 graus. Na verdade, 27, 28. Vou calcular 28, porque quanto mais alta a temperatura, mais perigoso é. Então, eu vou jogar sempre com a margem de segurança, eu vou jogar para 28. E aqui, ó, em cima é o resultado do teste, ó. Essa barra de cima aqui. Então o meu daria 50, ó, seria a segunda coluna aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou seguir, ó. Quanto é o meu pH? 6,8. Onde está o 6,8? Tá aqui. Terceiro, certo? 6,8. Qual é a minha temperatura? 28 graus. Temperatura 28 graus aqui de baixo. E qual foi o resultado que eu tive? Um exemplo, tá? 50. Então eu vou aqui debaixo, vou aqui na segunda coluna, que é a de 50, e vou ver que está verde. Esse verde significa que a minha amônia não tem perigo para os meus peixes. Mas por que isso? Porque eu já disse, meu pH, ele é um pH de água ácida. Então é dessa forma que você lê a tabela, tá? Você vai pegar o seu pH, a temperatura do seu aquário e o resultado que deu no teste. E aí você vai comparar aqui, ó, na tabela. Esse teste é muito simples de fazer, tá? Uma coisa legal, tá vendo? Se a gente tem um aquário, por exemplo, ó, 8.1, que é, por exemplo, animais do lago Tanganyika, né? O peixe de água alcalina, olha só, ela já estaria tóxica para mim em 0,25. Ela já estaria amarelo, tá? Ou seja, estaria aqui no alerta, ó, resolve, que já está grave. Se você ficar no vermelho, gente, aí já começa a ter perda de peixe muito rápido. Mas tá vendo qual a diferença do pH? Isso em 0,25, tá? Então, o ideal é você manter a amônia zerada, tá? Igual eu falei para vocês, é normal ela haver uma pequena oscilação, 0,025, 0,025, tá? Mas você sempre tem que ficar atento a isso. A amônia, ela é fatal para os seus peixes, tá? Porque ela queima a guelra dos seus peixes, tá bom? Espero que tenha conseguido aí explicar a vocês direitinho esse teste. Eu vou estar trazendo depois o teste do nitrito e do nitrato também, para a gente fazer junto aí, vocês estarem conseguindo fazer essa leitura, ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ninguém tem que ser formado em química, ser biólogo ou sei lá o que mais para ser aquarista. Não. A única coisa que a gente precisa para qualquer coisa que a gente faça, né? Qualquer animal que a gente tenha, na verdade, é buscar o conhecimento para cuidar bem desse animal, né? Senão todo mundo ia ter que ser veterinário para ter um cachorro, ter um gato, ter um peixe, né? E não é assim. A gente tem esses profissionais aí que auxiliam a gente, lógico, são muito importantes aí para ajudar a tratar, cuidar, a questão da doença.
mas a gente não pode jogar só a responsabilidade para eles, né? A partir do momento que você opta por ter um animal, você tem a obrigação de dar o melhor para ele, fazer o melhor por ele, tá bom? Gente, fica aí meu abraço, tá? Desejo a todos aí tudo de bom e a gente se vê no próximo vídeo. Paz e luz, fiquem com Deus. Até a próxima.